Olá, pessoal! Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e hoje eu tenho a honra de estar ao lado do meu caríssimo Ravel Pinheiro. E hoje a gente tem a direção do nosso querido Alan Roberto. Na nossa pauta do programa dessa noite, a gente vai com a partida que abriu a 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O triunfo tricolor por 2-1 sobre o tricolor paulista. Rogério Ceni consegue seu primeiro triunfo contra o clube que o consagrou, né, como um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, o maior goleiro artilheiro, o maior goleador da posição, né, com números realmente exuberantes, e que como treinador ainda não havia tido êxito aí nos encontros com o São Paulo, com o seu ex-clube. Dessa vez foi a escrita que caiu e Rogério Ceni conseguiu conduzir o Bahia por um triunfo, até um triunfo inquestionável sobre o São Paulo, e a gente vai ter essa pauta aí no nosso programa, tá? Ao longo dessa noite. Eu queria logo deixar um abraço em todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo e também fazer um convite. Se você puder e quiser, obviamente, compartilhar aí o nosso conteúdo com alguém que você acha que pode se interessar, né, pelos nossos programas, pelo tipo de análise que a gente faz, você vai nos ajudar demais a superando aqui essa marca, né, que a gente está aí acompanhando programa a programa desde o começo do ano, chegando à marca ultrapassando a casa dos 80 mil inscritos, agora com 81.200 inscritos. E se você puder colaborar... Posso deixar um depoimento curioso e engraçado sobre isso aí, Celso? Por favor, Ravel. Porra, você que é um cara que cruzou, né, essa fronteira aqui da tela, fronteira, né? Veio pro lado de cada webcam, né? Você tem lugar de fala demais, meu irmão. Meu amigo, boa noite para você, boa noite para Alan, boa noite para toda a nossa audiência que tá aí já assistindo a gente. Saudações. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal. Vou deixar um depoimento curioso aqui que eu passei essa semana, Celso. Tava jogando minha peladinha natural já de terça-feira. Toda terça-feira eu jogo uma peladinha aqui em Salvador. Um babinha. O babinha de leve, como a gente costuma falar aqui. E aí eu caí no mesmo baba que um cara que eu costumo jogar. Ele é um bom zagueiro, um cara que eu gosto de jogar junto até. Aí ele fez... A gente jogou uns 2 babas juntos assim. Ele fez assim: vem cá, craque, você faz algum podcast? Eu falei: faço, velho. Ele, rapaz, eu associei sua imagem à voz agora de um cara que eu sempre escuto, costumo concordar, às vezes não concordo. Eu falei: sou eu, rapaz. Aí, rapaz, foi engraçado, Celso, porque vez ou outra eu encontro com alguma pessoa na Fonte Nova que sempre fala comigo, que sempre escuta o nosso conteúdo. Foi a primeira vez que no Baba eu tive essa experiência de falar de alguém. Ele falou: pô, velho, sempre escuto você, mas normalmente é o algoritmo que me manda. Dessa vez eu vou me inscrever no canal. Eu falei: pô, se inscreva aí, fortalece a gente. Qual o nome do seu companheiro de zaga? Alex. Eu sou atacante, na verdade. Ele caiu no mesmo bala que eu, mas ele falou, né? Falou que que sempre escutava a gente no algoritmo e agora se inscreveu. E hoje eu tive inclusive também a experiência de falar também com pessoas que costumam escutar nosso conteúdo aqui, os pernambucanos. Ele até falou assim: ó, Ravel, manda um abraço para os pernambucanos torcedores do Bahia. Eu tô aqui aproveitando a oportunidade para... Isso é mesmo, velho? Exatamente. Mandar um abraço pra galera aí que mora na terrinha do Marco Zero, e que torce pro Bahia. Então, saudações pra galera. E reforçando o pedido aí, deixa o like, se inscreva no nosso canal, que ajuda demais. Eu ainda estou, Celso, muito esperançoso de chegar até o Experience com a famosa marca, viu? Pô, a marca a marca dos 100 mil. Quero chegar no 100k. Quero chegar no 100k até o Experience. Veja, não sei se a gente vai ter fôlego para até o Experience a gente bater essa marca, mas eu espero que você esteja conosco aqui no Experience, como você está prometendo estar, né? Você deve chegar aqui dia 4, o nosso Experience vai rolar no dia 5 de julho, tá? Isso. E assim, velho, imperdível. Estamos de olho aí, tá no nosso Experience, trazendo imagens de algumas das edições.
ali em cima, onde eu tô com o boné do Dallas. Quem está comigo é o meu querido Cássio Cardoso, ele era o comandante do Boa Terra, né? Nesse campeonato aí. E venci, tá? Eu conquistei esse campeonato, tem ali o troféu de campeão dessa edição. Essa foi a segunda edição. Nessa edição, a gente venceu o time da imprensa por 3-0. Empatamos o Tá Morto com um 0-0, vencemos o Trabalha com Taça do Maestro por 3-1, na semifinal vencemos o Boa Terra por 4-1 e na final bati o time do Fire por 2-1, e isso é um negócio que deixa ele magoado até hoje, né? Até porque o homem é nessa edição aí que tem um homem todo sujo de terra. Não, esse não. Essa não. Essa foi a edição anterior, a mais recente. O homem tá ali, de barba e tudo. Isso é um pouco de barba e um pouco de lama. Mas é isso. Então aí, velho, se você quiser participar do nosso Experience, vai rolar no dia 5 de julho, tá? No Stadium Soccer. E vai ser uma edição inesquecível, velho. A gente está se divertindo com a criação dos escudos e dos times. A gente já se divertiu bastante com a criação dos nomes e agora a gente está se divertindo com a criação dos escudos. Eu tenho certeza que você vai gostar também de toda essa experiência que a gente está trazendo para você. Para você fazer parte aí do nosso Experience 2025, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui abaixo do meu querido Ravel Pinheiro, tá? Deixa eu mandar um abraço também para os nossos amigos aí que nos acompanham no formato podcast, como o Alex, o companheiro aí de time do meu querido Ravel, tá? Zagueirão lá, e que agora vai passar também a ser inscrito no nosso canal. Um abraço para toda essa galera do formato podcast, do qual ainda me incluo, sou um orgulhoso consumidor e ávido consumidor de podcast. Mas é isso. Agora, galera, vamos começar efetivamente a falar da nossa pauta, tá? Falar do triunfo do tricolor da Boa Terra, o tricolor de aço que vence o tricolor paulista por 2-1. Como eu falei, meu querido Ravel, na nossa abertura, o jogo que abriu a 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o jogo também que acabou com o tabu de Rogério Ceni nunca ter vencido o São Paulo, o clube que o projetou, que o consagrou como um dos grandes goleiros da história do futebol mundial. Rogério Ceni nunca tinha vencido o São Paulo como treinador e agora, comandando o Bahia nessa 11ª rodada, conseguiu, Ravel, uma vitória incontestável. Mas antes de a gente começar a falar do jogo, acho que é importante a gente falar de algo que aconteceu antes e até durante também, né? O rolar da bola, que foi a implementação aí da biometria facial em um dos setores da Arena Fonte Nova, que deu uma dor de cabeça, né, Ravel? Celso, a gente está vendo a Série A e a profissionalização do futebol se encaminhar para isso, né? Existem naturalmente benefícios a partir disso. A primeira coisa que a gente pode perceber é a inviabilização do cambismo, né? Com o reconhecimento facial, a famosa biometria facial, a tendência natural é que o dinheiro que normalmente vai para o bolso dos cambistas passe aí para o clube, afinal de contas, com o check-in, né, implementado pelos sócios ali dos clubes, o time passe a perceber, o clube passe a perceber mais receita do que naturalmente você acaba percebendo quando um sócio terceiriza o seu direito ao acesso para uma outra pessoa, né? Então, há naturalmente ali com esse objetivo priorizar ali a ausência de evasão de receita, né? Para um terceiro, ao invés de ir para um terceiro, vai para o clube. Esse é um ponto que a gente entende até com certa naturalidade, afinal de contas, ninguém é sócio para virar cambista, né? Só que quando você, por algum motivo, deixa de ir para o jogo, aí você pode ali emprestar para um amigo, ou então ceder para uma outra pessoa ali por um dinheiro, e aí o clube, e até com respaldo da CBF, né, com a implementação da biometria facial,
passou a perceber ali que você pode implementar mecanismos que possam coibir esse cambismo, e eu estou 100% de acordo com isso, tá? Eu acho que é uma medida que visa, de alguma maneira, fazer com que o clube tenha direito ao seu direito de arena, né, como a gente costuma falar, né, em relação ao torcedor que vai para o estádio, e também o direito de transmissão do campeonato, o qual o clube faz parte. Só que isso precisa ser feito, Celso, de uma maneira mais profissional do que a gente viu hoje na Fonte Nova. A implementação da biometria facial, ela já vem acontecendo de maneira gradual, já acontecia em setores onde você tem menos gente, você tem ali um fluxo menor de pessoas, né, pessoas com um maior poder aquisitivo, né, pessoas que costumam chegar mais cedo no estádio. Hoje o que aconteceu foi a implementação no primeiro setor, onde você tem um fluxo maior de pessoas, né, pessoas que estão ali, que ocupam a maior parte, né, da Fonte Nova, o setor leste da Fonte Nova, que tem ali uma gama muito grande de pessoas, Celso, e, como já era esperado, foi uma bagunça, né? Eu vou dar um depoimento pessoal, que eu fico nesse setor leste, cheguei 1h10 antes do jogo e fiquei em torno de 15 minutos na fila. Então, assim, para mim, foi uma experiência desagradável, né? Porque sou sócio do Bahia há 8 anos e nunca tinha passado por uma experiência tão desagradável enquanto sócio, né? Porque o negócio não foi tão bem orientado, demorava muito, pessoas que tinham feito ali o cadastro na biometria facial, eu tenho amigos, inclusive, tem uma amiga Sica, que ela não conseguiu passar com o pai, porque ela fez o cadastro da face, chegou lá, o terminal não conseguiu reconhecer a face do pai dela, e foi muito maltratada por funcionários, inclusive, da Arena Fonte Nova. Então fica aqui o meu lamento, Celso, por passar por isso, porque o Bahia é uma instituição popular, né, que se fez ao longo de sua história pelo prestígio de ser um time popular democrático. Então fica aqui a minha observação, porque eu acho que isso tem que ser falado. A gente aqui que costuma abordar as nuances do futebol de uma maneira mais aprofundada do que quem dos outros canais, que por perfil, e aí nem mérito de um nem demérito do outro, mas o nosso perfil é aprofundar um pouco mais as questões além do campo e bola. Eu acho que é salutar a gente falar um pouquinho sobre como eu entendo que a Arena Fonte Nova precisa tratar melhor os torcedores do Bahia. O Bahia precisa ser um pouco mais sensível, né, com essa questão dos sócios, que precisam ter um pouco mais de cuidado, de carinho, porque a torcida é quem faz o Bahia acontecer. Perfeito. Não condiz de forma alguma com o momento que o Bahia consolidou, né? O Bahia atravessou aí quase que a revelia aí dos olhos da imprensa do eixo, né? Atravessou uma das primeiras fases ali da transformação, da migração para o modelo de sociedade anônima do futebol, a SAF, e foi por isso que eu falo que é quase a revelia aí do olhar da imprensa do eixo, porque foi simplesmente com o Grupo City, né? Um dos mais bem-sucedidos, se não o mais bem-sucedido grupo, conglomerado aí de gestão de clubes de futebol, né? E que por isso é quase dissonante, né? A gente ouviu um relato, um testemunho desse que a gente escutou agora de Ravel e que certamente multiplica aí, né, a experiência de milhares de torcedores do Bahia que foram para aquele setor, como você descreveu aí da sua amiga Sica, do pai, né, que todo mundo ou pelo menos boa parte, né, dos torcedores de futebol, eles se fizeram torcedor, se entenderam como torcedores a partir da influência de alguém próximo. Muitas vezes o pai, né, acaba sendo essa figura. No caso da sua amiga, deve ter sido algo nessa linha aí, e infelizmente ela teve essa experiência de não conseguir assistir o jogo porque a biometria facial não reconheceu o rosto do pai. Então realmente é uma situação dissonante ao momento que o Bahia vive enquanto instituição, né? É importante a gente fazer essa pontuação, né? Porque apesar de hoje o programa, nossa pauta, ser absolutamente positiva, né? Dada todas as circunstâncias que a gente vai analisar a partir daqui, a gente precisava, sem dúvida,
não falar só das flores, né? A gente precisava também tratar dessa primeira experiência. Né? Até porque no próximo jogo contra o Timba, né, contra o Náutico pela Copa do Nordeste, há uma promessa, uma expectativa de que seja implementado também no setor norte, que é um setor onde hoje fica alocada a torcida organizada do Bahia. Então, há uma tendência natural de também haver uma movimentação muito grande nesse setor. E assim, se não se prepararem para essa operação, existe um problema já, uma tragédia anunciada, porque eu acho que o torcedor vai se irritar naturalmente se a experiência não for aquela que ele tinha esperado. Então fica aqui o anúncio, Celso, de que o Bahia e a Arena Fonte Nova, principalmente a concessionária, né, que hoje administra o estádio, precisa se preparar melhor, no sentido de orientar, evitar mesmo as filas, enfim, fazer um processo de maneira... Operação, cuidar melhor da operação. Isso, para poder melhorar, para que o torcedor fique minimamente satisfeito com tudo isso e possa ver seu time em campo. Muito bem. Agora sim a gente começa a falar de quando a bola começou a rolar na Arena Fonte Nova. E aí o que a gente viu foi um amplo domínio do Bahia, né? Principalmente ali em relação a posse de bola, a proposta de jogo, a tudo no primeiro tempo, e a gente viu isso se materializar num triunfo histórico, né? De certa forma, porque a gente está falando aí do reencontro, né? Sempre que vai sempre ser especial, de Rogério Ceni com o São Paulo, seu ex-clube. Pois é, Celso, finalmente, né, aconteceu do Bahia conseguir com o Rogério Ceni, né, à frente. Rogério Ceni começou o trabalho no Bahia em 6 de novembro de 2023, livrando o Bahia do rebaixamento que parecia certo, né? Depois de um trabalho pífio de Renato Paiva, que hoje comanda o Botafogo, o Rogério conseguiu evoluir. No início desse processo de staff que a gente acabou de destacar, né? E isso, que começa ali, a votação começa no dia 3 de dezembro de 22, a operação de fato começa ali em abril de 23, apesar de alguns movimentos de mercado já terem acontecido antes, mas o trabalho de Renato Paiva não era bom, Rogério Ceni vem, assume, consegue livrar o Bahia do rebaixamento, mas fica ali o trabalho, a questão incômoda, né, Celso, do Bahia não conseguir, sob o comando de Rogério Ceni, vencer alguns adversários. Na verdade, o trabalho de Rogério Ceni era bom, mas sempre encontrava esses desafios, né? Venceu o São Paulo, venceu o Flamengo ainda continua esse problema, desde 2019 que o Bahia não vence. Rogério nunca venceu o Flamengo enquanto treinador, e também não tinha vencido o São Paulo até o dia de hoje. E aí, hoje, o Bahia tinha, Celso, a melhor oportunidade possível, e Rogério Ceni tinha, pessoalmente, a melhor oportunidade possível para vencer o tricolor paulista. E aí eu vou começar por Rogério, justamente para poder dizer isso, né? Um treinador que já vem aí ao longo do tempo se provando como um comandante que vem amadurecendo na sua carreira, vem conseguindo demonstrar evolução no trabalho. A gente falou muito sobre aquele Rogério Ceni que, por exemplo, comandou o Cruzeiro em 2019 e não conseguiu organizar aquela bagunça que era o Cruzeiro. E depois de lá para cá, ele vem demonstrando uma evolução que eu acho que hoje no Bahia ele vive o ápice da sua performance profissional, Celso. Um treinador que consegue compreender melhor a gestão de grupo, consegue ser menos turrão, menos agressivo do que a gente já viu em outros momentos. E o São Paulo hoje propiciou também o Bahia e a Rogério Ceni a oportunidade de quebrar esse Tabibes. Porque o que é que a gente conseguiu ver, né? Era um São Paulo que tinha muitos desfalques, né? O São Paulo tinha hoje 10 desfalques. É um elenco que naturalmente já é um elenco envelhecido, um elenco que tem dificuldade de poder conduzir a sua melhor performance de jogo em razão disso, né? Então hoje não tinha Lucas Moura, hoje não tinha Oscar, não tinha jogador, não tinha Calera, que já estava ausente há bastante tempo. Por essa questão de ter um perfil um pouco diferente do que é o Bahia com o Grupo City, né? Um grupo que privilegia uma mescla de ativos que tem potencial de revenda com jogadores que ainda têm ali do início para o meio da sua carreira com potencial de desenvolvimento dentro do próprio Bahia. O São Paulo vai numa linha um pouco diferente e além disso tudo, Celso, ainda não tinha Luiz Ubeldia, que é um bom treinador, mas que pelo seu temperamento costuma desfalcar o São Paulo à beira do campo, e hoje também isso aconteceu. Hoje o Max Cobreiras, né, que é o auxiliar do Zubeldia, é quem estava à beira do gramado. Eu estou trazendo essas observações porque eu acho que esses elementos
eles são muito importantes para compreender por que o Bahia conseguiu, ao longo do tempo, impor o seu melhor ritmo de jogo, enquanto o São Paulo sofreu, né? O Bahia implementou velocidade, começou o jogo com 2 pontos abertos, né? Eric Puga de um lado, Ademir do outro, para enfrentar um São Paulo que tinha muita dificuldade de entrosamento, que tinha jogadores improvisados. Hoje o Enzo Dias, que é um jogador estrangeiro, paraguaio, se não me engano, jogou avançado na segunda linha. Você tinha o Bobadilha ali que passou por uma questão de xenofobia, que ainda vai ser julgado. Enfim, alguns jogadores do São Paulo estavam jogando fora de posição e não conseguiram implementar seu melhor futebol, enquanto o Bahia se utilizou das suas características máximas para conseguir, Celso, lamber as feridas da eliminação que aconteceu no meio da semana na Libertadores. E eu acho que o Bahia conseguiu superar bem. O Bahia foi senhor do jogo o tempo inteiro, trocou mais passes, finalizou mais bolas no gol, finalizou mais bolas para fora. O São Paulo até teve a primeira chance do jogo aos 18 minutos, mas à exceção disso, o Bahia foi comandante do jogo o tempo inteiro e mereceu vencer. Eu acho que o Bahia conseguiu fazer uma boa leitura do que era o jogo, pressionar em velocidade, sofreu um pouquinho ali nos minutos finais com o Lucas Ferreira, que é um bom jogador do São Paulo, ponta direita, que joga com a perna esquerda com o pé trocado, jogando para dentro. Mas, de um modo geral, eu acho que o Bahia conseguiu fazer uma partida, se não brilhante, uma partida efetiva o suficiente para poder conseguir vencer o São Paulo hoje, quebrar, né, essa escrita negativa de não conseguir. Rogério Ceni venceu o time que lhe projetou para o futebol, né, que fez com que ele jogasse 25 anos aí de futebol profissional. E eu acho que o triunfo é muito merecido. Desde as nuances que a gente viu no jogo, né, as boas finalizações de William José, que de fato fizeram com que o Bahia abrisse 2 gols de vantagem, até o pênalti de São Paulo, que teve alguma polêmica ali, mas para mim foi um pênalti bem assinalado por Anderson Daronco, que para mim hoje fez uma péssima arbitragem, errou muito, picotou muito o jogo, parou demais, inverteu falta. Fiquei com a sensação, Celso, de ser um árbitro que mais uma vez apitou para o eixo, mas no lance do pênalti para mim foi bem assinalado, né? Que Jean Lucas não fez uma boa partida, ainda fez esse pênalti para mim, mas o Bahia foi senhor do jogo e merecedor do resultado, e foi por isso que o Bahia conseguiu chegar hoje momentaneamente a dormir no G6 e consolidar uma retomada, Celso, que para mim até então o campeonato brasileiro que o Bahia vem fazendo é um campeonato bom, mas ficava ali na minha cabeça e na cabeça de alguns torcedores a dúvida de como é que seria o Bahia retomando o foco no Campeonato Brasileiro depois dessa eliminação na Libertadores. Mas eu acho que os 41 mil torcedores que tiveram a Fonte Nova hoje e todos os outros que acompanharam pela TV, pelas redes sociais, pela rádio, eu acho que tiveram aí uma boa resposta de que o Bahia segue vivo no seu objetivo principal na temporada. Lembrando, Ravel, que a gente está gravando esse programa, gravando não, né? A gente está transmitindo essa live aqui, enquanto ainda estava rolando o finzinho, não, já terminou, né? Vasco e Red Bull já foi concluído, né? Terminou 2-0 pro Red Bull. 2-0, exatamente. Terminou enquanto a gente estava aqui na live, por isso que eu acabei não atualizando a página, mas tinha toda a rodada ainda por vir e o Bahia podia ainda ser ultrapassado eventualmente pelo Ceará, né, que recebe o Atlético Mineiro. No caso, o Ceará empataria ali em número de pontos, né, com o Bahia, e pelo Fluminense, que enfrenta a equipe do Internacional, fechando a rodada às 20h30, né, jogo no Beira-Rio. Mas, sem dúvida, um triunfo muito importante. E eu queria, Ravel, que você explicasse o que faltou ao Bahia para descer para o vestiário com a vantagem no placar, porque realmente foi muito impressionante, né, o volume, o domínio até que o Bahia teve no primeiro tempo, aproveitando, como você destacou, né, a falta de conjunto, de coletividade da equipe do São Paulo, Ravel. O São Paulo, Celso, eu acho que sentiu muito essa questão da falta de entrosamento, jogadores muito jovens estando à disposição hoje do treinador. E o Bahia dominou o jogo o tempo inteiro, assim, foi impressionante, inclusive, assim, como o Bahia conseguiu gerar volume de jogo. Acho que o Bahia conseguiu se valer bem, assim, do mando de campo e do fato o São Paulo ter hoje um time muito mexido.
mas no último terço ainda faltam alguns ajustes, assim. Rogério Ceni mais recentemente optou por William José como centroavante titular da posição, Celso, mas ainda é um jogador que tem algumas características no jogo dele que ainda precisam encaixar mais com o Everton Ribeiro, com os pontas, para que possa fluir. Então eu acho que a resposta sobre sua pergunta, né, sobre o que faltou para o Bahia converter esse volume em gols efetivamente no placar, é isso, assim. Eu acho que o perfil de Lúcio Rodrigues, por exemplo, que é quem vinha sendo titular e está em péssima fase, é um jogador mais de buscar explorar os ataques, explorar em velocidade, explorar os espaços, enquanto o William José é um jogador mais de jogo associativo, ele precisa ter a bola no pé, ele precisa ser acionado para poder, de fato, corresponder, né? Não à toa os gols do Bahia saem dessa forma, né? O gol do Bahia no segundo tempo ali, a bola rolando, né? Numa jogada onde o Pulga consegue recuperar, roubar uma bola, progredir em velocidade e acionar o William José, que está ali para dar uma testada com força e abrir o placar do Ótimo jogo. cruzamento, né, velho? Ótimo Cruzamento cruzamento muito consciente, né? Como de Eric joga a Pulga, um bola, Pulga, jogador. pô. A Brincadeira. gente costuma falar muito aqui, né? Como foi barata a aquisição de Eric Pulga por tudo que ele entrega, né? E hoje, Muito bom mais uma vez, jogador. foi uma prova Cria disso, né, muito, Celso? pô. Cria muito cenário. É impressionante, velho. Exatamente. É um jogador diferenciado. E quando ele É. conseguiu acionar o William José nessa condição, o próprio centroavante tricolor conseguiu dar a resposta do porquê que ele tá ali, porquê que ele é selecionado. Mas por outro lado, é um jogador que ainda por característica, né, não tem tanta mobilidade, já tem 33 anos. Talvez o Bahia careça de investir nessa janela, Celso, num jogador que possa ser um auxiliar a isso, né, um ponto a mais que talvez de repente não seja tão agudo em termos de velocidade, de um contra um, mas que tenha a capacidade de finalizar melhor do que os pontos que estão à disposição no elenco, para dividir um pouco essa responsabilidade de colocar a bola para a rede. Eu acho que talvez isso falte isso no Bahia, porque Pulga é um jogador que já tem gols na temporada, mas Ademir, por outro lado, é um jogador que não tem tanta facilidade para finalização. Então, eu acho que o Bahia precisa de jogadores ali no terço final do campo que tenham mais capacidade de botar a bola para a rede para compartilhar essa missão com ele, José e Lúcio Rodrigues. Muito bem. Então agora vou pedir para o nosso querido Alan Roberto trazer o campinho, tá? Nosso glorioso campinho para a gente seguir a nossa análise agora a partir dos destaques individuais. Tá aí o nosso campinho. Muito bem. Ravel, vamos começar, tá, o campinho falando de algo que você, espero que você possa conhecer em breve. Estou querendo falar do nosso Village Porto de Galinhas. Meu amigo, é um paraíso, velho. Um dos lugares mais espetaculares que eu conheci, tá? E eu não estou falando nessa coisa de corpo presente, né? Realmente é um lugar muito especial. É um lugar especial para minha família, um lugar muito especial para os meus filhos. Foi lá que Caio tomou o primeiro banho de mar dele. Foi lá que a gente fez um ensaio fotográfico da gestação de Huguinho. Foi lá que a gente viveu alguns dos momentos mais inesquecíveis assim da nossa família, sabe? Por isso tem um lugar muito especial no meu coração, tá? A galera do Village é uma galera que se preocupa com a sua experiência enquanto você estiver lá, do instante que você pisa na recepção até o lugar, o momento que você está indo embora, deixando muita saudade, porque realmente é um lugar muito especial, onde cada pessoa que integra ali a família Village está preocupada realmente com a sua experiência, tá? Uma galera que entrega o coração mesmo em tudo que faz. E aí você consegue um super desconto de 20%, tá, na sua diária, já com o menor valor possível, que é já dentro do site do próprio Village, e você ainda tem um desconto se você utilizar aí o nosso código promocional, que é o podcast 45. Você utiliza esse código ao final ali da sua reserva, tá? Você pode simular a reserva e utilizar o nosso código, não vai pagar nada por isso, não se preocupe, e você vai ver realmente a mágica acontecer diante dos seus olhos, tá bom? Então, Celso, fica aí esse recado para vocês. Fala, Ravel. Eu tive em Porto de Galinhas em 2020. Um pouquinho antes da pandemia, o Bahia teve a oportunidade de jogar contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste. Naquela época, no jogo folclórico, onde Fernandão teve que assumir o gol
porque o Bahia teve o goleiro expulso e o jogador, o Bahia tinha feito todas as substituições. Naquela época eram 3 substituições, né? O fenômeno de 5 substituições veio a partir da pandemia. E gostei muito de Porto de Galinhas. Estou fazendo essa observação aqui para dizer que, para mim, pessoalmente, é um lugar maravilhoso, mas eu tenho certeza que a minha experiência será potencializada quando na próxima vez eu tiver a oportunidade de estar no Village. Então, eu convido aqui todos os nossos ouvintes a conhecer o Village e ainda mais se utilizando do desconto especial do Podcast 45, né? É muito bacana mesmo. Você vai amar. O lugar é lindo, velho. É lindo e é espetacular. Mais do que o lugar, eu gosto de destacar as pessoas do Village, porque realmente faz uma diferença assim absurda. Todo mundo tá o tempo todo sorrindo, lhe tratando bem, com cordialidade, sendo preocupado em te oferecer a melhor experiência, né, Celso? Exatamente. É impressionante. Isso aqui eu falo sem nenhuma preocupação, porque eu sei que é isso que qualquer pessoa que vá ao Village vai encontrar. Mas vamos lá, vamos começar agora a analisar os destaques individuais do Bahia. A gente começa com o goleiro Marcos Felipe. Como você falou, a primeira oportunidade do jogo ali foi do São Paulo, né? Ainda antes dos 20 minutos. Mas, tirando isso, o Marcos Felipe não teve o maior dos trabalhos, não, né? Dada a superioridade do Bahia como um todo, né? A única oportunidade que ele teria, Celso, de trabalhar seria de fato o pênalti, né? Fora isso aí, o São Paulo praticamente não teve finalizações no alvo. Mas eu acho que ele foi importante no sentido de tentar se comunicar ali com a zaga, sair algumas boas jogadas com os pés. Praticamente não ofereceu hesitação nesse sentido. Marcos Felipe é aquele jogador que eu acho que, por tudo que ele já passou pelo Bahia, ele nunca vai passar confiança plena, Celso, em relação ao seu desempenho. Mas eu acho que hoje ele cumpriu o seu papel de acordo com o que ele foi exigido. Então acho que cabe bem um verde musgo aí para ele. Então, verdinho aí pro nosso querido Marcos Felipe, perdão. Porra, é tanto nome, velho, que você acaba batendo cabeça. E tem Matheus Felipe também no meio, aí pronto. Mas vamos lá, agora a gente segue com a linha defensiva, com Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo, Luciano Juba. O que é que você achou do sistema defensivo do Bahia hoje? O São Paulo, Celso, de fato foi um time que hoje não conseguiu, assim. A exceção de algum momento no segundo tempo ali, quando o Bahia já tinha o 2-0 no placar, o São Paulo praticamente hoje se resumiu a tentar fazer muitas jogadas ali na segunda linha do meio-campo do Bahia. Então, a defesa do Bahia, ela serviu muito mais hoje em 2 aspectos, né? Construção de jogada, quando o placar estava 0-0, e rebater bola para proteger o placar quando o placar estava 2-0 para o Bahia. E nesse sentido, alguns jogadores, obviamente, foram melhores do que outros, né? E aí a gente tem ali o Gilberto, que para mim hoje teve uma boa atuação, né? Diferente até do que vinha em outros momentos, onde oscilou demais. Hoje eu acho que ele conseguiu proteger melhor a defesa. O Bahia, em vários momentos, hoje se portou, Celso, apesar da gente estar vendo o nosso tradicional campinho no 4-3-3, mas em vários momentos ele conseguiu ali sair numa linha de 3, fazendo com que Juba alçasse a segunda linha, e Gilberto foi bem nesse papel, então vou dar um verde musgo aí para ele. Assim como o David Duarte, né, que foi um jogador que também conseguiu jogar bem, sem comprometer. Vem de 2 falhas aí, né? Contra o Atlético Nacional jogou mal, contra o Internacional ele foi diretamente responsável pela eliminação do Bahia ao vacilar ali no gol de empate do Inter, mas hoje ele conseguiu ir bem, então vou de verde musgo aí para ele. E Santiago Mingo, para mim, hoje fez uma atuação maravilhosa, né? Eu acho que o zagueiro argentino, que não vinha bem, não jogou bem contra o Internacional, hoje ele teve uma atuação assim soberba de boa. Eu acho que ele foi muito responsável, inclusive, para que o Bahia conseguisse manter o seu domínio na partida, porque é um jogador que traz muita tranquilidade, muitas intervenções ali, muitos desarmes, e consegue sair bem com os pés. Hoje ele é um jogador que consegue estabelecer uma liderança com e sem a bola, defensiva e também na construção de jogo. Então, nesse setor defensivo, inclusive, hoje, Celso, foi o melhor do Bahia em campo. E Juba não foi bem, tá? Juba hoje ele
ficou devendo muito em futebol, destoou demais o sistema defensivo do Bahia, cedeu várias oportunidades para o São Paulo ter a possibilidade de fazer um gol, sofreu muito com o Ferreira, né, um jogador do São Paulo, que é um jogador jovem, inclusive foi o melhor jogador, na minha avaliação, o melhor do São Paulo em campo. Fez com que Juba sofresse muito na marcação dele ali. Um jogador que, inclusive, surgiu boatos de que o São Paulo poderia perder esse atleta, porque a multa para o mercado interno é uma multa relativamente baixa. E ele conseguiu mostrar hoje por que ele é um jogador tão cobiçado aí pelas né? Equipes de dentro e fora do país. Fez com que Juba não conseguisse ter uma boa jornada. Então, destoando de todo o sistema defensivo, Celso, Juba vai de laranja hoje, jogou mal. Então, a gente vê aí realmente como destoa, porque Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte foram ali no bem, Santiago Mingo no muito bem e Luciano Juba de jogou mal. Agora a gente avança e a gente vai para o meio com o Caio Alexandre, né? Que, porra, impressionante, velho. Como joga, impressionante como é importante, né? Para a construção de jogo do Bahia como um todo, em todas as etapas, seja na etapa defensiva ou na ofensiva. E complementando aí o meio, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Caio é diferente, viu, Celso? Começando aí por ele, a gente sempre costuma falar aqui, né, como é um jogador que consegue agregar demais ao Bahia. Hoje eu acho que ele até oscilou um pouco na partida, entrou um pouco na pilha ali de jogadores do São Paulo que ficavam tentando apitar demais o jogo. E o Luciano é um jogador que é muito característico por isso, né? Um jogador que tenta demais influenciar a arbitragem. E Caio Alexandre então um pouquinho nisso. Ficou parecendo ali que ficou mais pilhado no jogo do que necessariamente jogando bola. E jogando bola ele é extra classe, assim, um jogador diferente. Inclusive, ele até errou algumas bolas na partida, mas ao mesmo tempo conseguiu ali, quando o jogo estava 1-0, Celso, dar um passe assim, excelente para Eric Puga. Foi Eric Puga que perdeu aquele gol, né? Que perdeu o gol, exatamente. E foi um passe maravilhoso de Caio Alexandre. Um passe maravilhoso de Caio Alexandre. Bem vertical, e infelizmente cortando um monte de marcador. Isso. Impressionante. É aquele passe que tá todo mundo projetando, Celso, para sair, para atacar, e ele consegue ir no sentido oposto, né? E ele consegue, muito felizmente, ali encontrar a Puga. É um jogador diferente. E aí, nesse balanço de ter conseguido contribuir bem ofensivamente versus ter perdido um pouquinho a cabeça ali em momentos que não poderia, eu vou de verde musgo para ele aí. Eu acho que ele conseguiu ter uma partida boa bem, então, dentro dessa avaliação aí do que ele costuma entregar no Bahia. Muito bem. Seguindo, então, nessa meiuca aí, com Everton Ribeiro e Jean Lucas. Everton não vive seu melhor momento, assim, né? É um jogador que até foi bem no primeiro tempo, quando tinha mais pulmão, mas eu acho que o Rogério Ceni tem que começar a pensar na possibilidade de preservar Everton Ribeiro, assim, em alguns jogos. Na Fonte Nova eu não diria, porque com toda a questão de não ter o deslocamento e tal, pode contribuir mais. Mas assim, pensando, por exemplo, num jogo... Eu não vou colocar aqui os jogos da Copa do Nordeste, Celso, porque são jogos que há uma tendência natural do Bahia mesclar bastante o time. Mas contra o Bragantino, eu acho que cabe, né, no dia 12 de junho, cabe ele preservar o Everton Ribeiro e ter um time um pouco mais reativo. É um jogador que tem muita mentalidade, um jogador que tem muita capacidade técnica, mas que não consegue compor tanto fisicamente como eu acho que o Bahia precisa em alguns momentos. Obviamente tem a genialidade que ele tem de uma maneira diferente nesse elenco. Acho que ele e Cauli têm um outro nível de futebol, mas até que ponto vale a pena você abrir mão de jogador que possa compor mais taticamente em detrimento de um atleta que desequilibra num lance ou outro? Fica o questionamento. Eu acho que hoje ele não conseguiu ir tão bem, vou colocar um razoável para ele aqui, porque em alguns momentos ele consegue trazer essa qualidade no passe, desequilibrar a jogada, ter esse poder de liderança, mas em outros momentos fica muito evidente que fisicamente ele não consegue acompanhar tanto quanto outros atletas acompanham. E a mostra maior disso, Celso, é que Michel Araújo, que é o seu substituto, consegue trazer, né, um outro nível de intensidade para o Bahia no segundo tempo. Então fica essa observação em relação a Everton Ribeiro.
Já Jean Já Lucas... pode, inclusive, puxar a nota de Michel Araújo, porque já serve de efeito comparativo, né? Serve. E é por isso que eu vou colocar aqui, inclusive, um verde música em Michel Araújo. Acho que ele entrou bem no jogo, dando intensidade para o meio-campo do Bahia. Não é um jogador que costuma aparecer tanto quanto o Everton Ribeiro no sentido da genialidade, tá? A gente não vai esperar que Michel Araújo consiga emular aquilo que Everton Ribeiro tem de melhor. São jogadores com características completamente diferentes. Mas Michel Araújo é aquele jogador que vai conseguir trazer o desafogo na velocidade, vai trazer alternativas de passe, né, de profundidade para o meio-campo do Bahia. E nesse sentido, eu acho que ele consegue agregar bem em circunstâncias específicas. Né? Everton Ribeiro é um jogador diferente com a bola, tá? Não é esse o ponto. A questão é que Michel Araújo hoje fisicamente consegue trazer mais intensidade para o meio-campo do Bahia. Ele conseguiu fazer isso diferente. Acho que até como o canal do Carvalho está trazendo aqui no nosso chat, Celso, Everton Ribeiro é um jogador que consegue agregar para o Bahia, mas hoje ele consegue entregar melhor o futebol quando ele joga por um tempo. No segundo tempo ali, normalmente ele decai fisicamente e o Bahia sente muito isso no meio-campo. É impressionante, impressionante. E Jean Lucas, para a gente complementar aí. Pior do Bahia em campo. É um jogador que vai ficar aqui a lupa sobre ele porque ele cometeu pênalti, né, no Ferreira, mas não é por isso que ele é o pior. Ele já tinha errado bastante no jogo de hoje, não foi bem, não tinha conseguido dar sequência a nenhuma jogada, errou muitos passes, assim, foi muito infeliz nas combinações ali do lado esquerdo, já não vinha bem, lembrou um pouco o Jean Lucas Displicente do final do ano passado, que era um atleta que não vivia seu melhor momento. Eu vou colocar um laranja para ele, porque eu acho que o vermelho é pesar demais, mas eu acho que o laranja dele é mais retumbante do que o laranja que Juba recebeu, por exemplo, Celso. Não gostei da atuação de Jean Lucas, embora ele tenha muito crédito, tá? Para mim, é um dos melhores jogadores do Bahia na temporada, mas hoje ele não foi bem, não. Laranja para ele, jogou mal. Então, jogou mal, portanto, Jean Lucas. A gente fecha o meio-campo com o Alexandre no bem, Everton Ribeiro no regular, no razoável, e Jean Lucas no jogou mal. Depois a gente retoma aí os jogadores que entraram no decorrer da partida. Só que agora a gente avança para o setor ofensivo. Já falamos de Eric Pulga, queria que você trouxesse o conceito para ele também, assim como de Ademir e William José, autor de 2 gols, né? Além de, por muito pouco, talvez uns 3, 4, 5 centímetros ali, não abriu o placar naquela cobrança de falta no primeiro tempo, né? Vou começar por William José então, já que é o nosso estrela da noite, né? Um jogador que merece aí o verde Paulo Sérgio. Olha aí, verde Paulo Sérgio, então, para William José. Isso. Voltando a utilizar, né? Voltando a utilizar, né? O verdinho, né? Tava outra versão de Paulo Sérgio chegando por aqui. Tava quase que de férias, né, no Bahia. Hoje ele voltou a ser utilizado aí na acepção máxima da palavra, porque o William José, com 2 toques na bola hoje, além dos outros toques, obviamente, mas os 2 toques que ele deu na bola, né, o de cabeça e a finalização do pênalti, resolveram o jogo para o Bahia hoje. E ele foi muito importante, né, para que o Bahia conseguisse vencer o jogo de hoje. Eu acho que ele conseguiu combinar bem algumas boas jogadas, além dos gols, mas os gols destacam, obviamente, o faro do centroavante, que resolve jogos, que é importante pelas suas características, que obviamente ainda vai fazer com que o Bahia precise adaptar o seu estilo de jogo a ele e ele também se adaptar um pouco ao estilo de jogo do Bahia. Isso ainda fica evidente, tá, Celso? Acho que o Bahia ainda precisa encontrar o seu melhor ajuste para jogar com um jogador com as características de William José, mas hoje ele foi muito importante para que o Bahia conseguisse esses 3 pontos. Então o verde, na acepção máxima, aí tá valendo para ele. E para seguir nessa mesma linha, eu vou com o Eric Pulga, que eu também vou dar um verde máximo, apesar de saber que ele não fez assim uma das suas melhores partidas, mas eu acho que dá para coroar assim Eric Pulga com aquela verde, assistência para o William José. Porra, e é isso que eu ia falar, assim, se faltou a inspiração do Eric Pulga, que a gente costuma ver, né, com a camisa do Bahia, não faltou fumaça, vontade, né? assim, um jogador que é um cara que
ele não desiste nunca. Inclusive o gol do Bahia, né, no segundo tempo ali já, o primeiro gol que abre o placar, é um gol fruto de muita persistência, muita vontade. Ele rouba a bola, o jogador do São Paulo que tenta simular uma falta, vai para cima, cruza a bola de perna esquerda. Eu acho que a gente tem que coroar Eric Pulga aí com reconhecimento, né, no campinho, porque é um jogador que não desiste nunca, é um jogador que tem muita vontade de contribuir, de agregar, e mesmo quando não tem assim, a sua melhor noite, ele deixa algo de positivo para o Bahia, então para ele vai também um verde mais positivo. Bem, então, Eric Pulga. E para a gente fechar os titulares, Ademir. Ademir não foi bem. Ademir tentou muito, foi muito para cima, mas mais uma vez, infelizmente, não conseguiu concluir as jogadas com a precisão que a gente espera dele. Eu acho até, Celso, que a escolha por ele como no time titular foi acertada, tá? Isso não é algo que eu questionaria, não. Acho que o Bahia precisava de um jogador com as características dele. Mas ele não conseguiu dar sequência nas jogadas, nas oportunidades que ele recebeu na noite de hoje. E isso não pode deixar de ser evidenciado. Vou colocar um laranja aí para Ademir, não gostei da atuação dele hoje, não. Ademir, então, jogou mal, na opinião de Ravel. E agora, com os demais substitutos, Santiago Arias, Acevedo, Kaique e Lúcio. Bom, dentro desse mesmo conceito de Michel Araújo, o Acevedo conseguiu, com suas características, trazer um bom balanço defensivo para o Bahia, proteger na hora que o Bahia precisava segurar o resultado. Então eu vou colocar também um verde musgo para ele aí, gostei da atuação dele. E acho que é bom saber que um jogador que hoje, pelas características do time, acaba não conseguindo ser titular, mas ajuda demais quando entra em campo. E hoje, mais uma vez, ele deu essa demonstração, Celso. Agora, dentro dessa mesma linha, a gente tem Kaique, que é um jogador que ainda não está pronto o suficiente para ser titular do Bahia, mas que quando vem do banco, causa um salseiro ali do lado, cria jogadas em velocidade, é uma peça bastante útil para que o Bahia consiga escapar em velocidade, principalmente em jogos onde o Bahia precisa propor o jogo, ser agudo, enfim. Acho que hoje ele conseguiu fazer bem isso, mas eu vou colocar aqui uma observação no futebol de Kaique, que ele flertou muito com fracasso na partida de hoje. É por isso que ele não vai ganhar aqui uma avaliação positiva. Ele perdeu muitas bolas, muitas oportunidades que ele poderia ter gerado com São Paulo. Ele começou bem os primeiros 5, 7 minutos dele ali em campo, ele foi muito bem. Depois perdeu várias oportunidades de fazer a melhor jogada e quase cede ao São Paulo a oportunidade de fazer gols no Bahia. E fica aqui essa observação em relação a isso, assim, de entrar um pouquinho mais concentrado no jogo. Talvez seja esse, inclusive, o motivo pelo qual Rogério Ceni acaba não olhando para ele como uma primeira alternativa no banco. Vou colocar um razoável aí para ele. E aí, Amarelinho, fechando então, para Kaique. Isso, para Kaique. Fechando os conceitos positivos, eu vou começar pelo sem nota de Arias, que praticamente entrou ali para gastar o tempo, né? Não tem como avaliá-lo, né, em relação a nada que ele tenha feito no jogo. E é praticamente impossível a gente não falar mais uma vez de como o Lúcio, Celso, não consegue dar sequência a nenhum jogo, nenhuma jogada no Bahia, né? Mais uma vez hoje entrou num jogo onde o Bahia tinha prevalência no placar e o momento é muito ruim, Celso. Impressionante como ele não consegue dar sequência a nenhuma jogada. Fica parecendo até que a gente está marcando o jogador, mas não é isso. Né? É um jogador que tem muito potencial, já entregou muito para o Bahia, mas o momento não é bom. Então, mais uma vez, a avaliação vai ser negativa. Lúcio hoje jogou mal. Jogou mal, portanto, o Lúcio. Então a gente fecha aí os nossos jogadores, tá? No nosso campinho aí, com esse laranja para Lúcio. E um dos personagens da noite, Rogério Ceni, queria saber o que é que você acha da participação dele, quanto teve de colaboração de Rogério Ceni nesse triunfo. Celso, gostei da leitura de Rogério Ceni, de um modo geral, acho que ele foi bem, né? Também em relação às mudanças, tudo dentro de um padrão que a gente tinha conseguido imaginar que o Bahia poderia ser. Eu acho que ele passa bem aí em relação a tudo que foi o Bahia em campo. Eu
Vou colocar aqui um verde musgo, só em relação à avaliação dele, porque acho que talvez algumas mudanças em relação ao Bahia poder ter um pouquinho mais de sobrevida no jogo, sob o ponto de vista físico, poderia passar por essa questão dele mudar um pouquinho antes, né? Mas nada que também comprometa assim, o que foi o Bahia em campo. É só porque o Rogério Ceni poderia ter tido se atentado um pouquinho mais em relação a isso, mas de um modo geral o Bahia foi bem, e isso tá é mérito do treinador, o trabalho que o treinador tem conseguido desenvolver e finalmente, Celso, quebrar essa escrita negativa de nunca ter vencido o São Paulo, o time que o projetou para o futebol. Ele tem mérito nisso. Então, acho que o verde musgo está bem colocado aí para o trabalho do comandante do esquadrão. Então tá aí o campinho do esquadrão tricolor com Rogério Ceni, tá? Junto com outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atletas em atuações positivas nesse triunfo tricolor sobre o tricolor paulista. Meu caro Ravel, como sempre, uma honra, meu irmão. Já estou ansioso, tá? Por sua chegada. Tenho certeza que conversaremos bastante daqui para lá, mas já estou começando a fazer as contas, porque, porra, esse encontro vai ter que sair. Vai ser bom demais, meu amigo. Tenho certeza que quem vai estar por lá, no estádio, nos dias 5 e 6 de julho, para viver o Pod Experience, não vai se arrepender. E todos nós, né, nossa equipe, eu, você, Fred, Cássio, Arthur vai vir de São Paulo também. Porra, vai ser uma experiência muito legal de estar com todo mundo, as pessoas que normalmente estão interagindo com a gente aqui no chat, nos superchats, vão ter oportunidade também de estar ali com a gente, trocar uma ideia, dar um abraço. E a gente também, né, que está em outros DDDs, trocar experiências e fazer o melhor evento possível. Então eu reforço aqui o convite da galera estar junto aqui com a gente. Quem puder, final de semana, vai ali, esquece um pouquinho o seu clube do coração, de leve, para viver uma experiência indescritível junto com a turma que abraça. E aproveita e dá o like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, que o podcast 45 está crescendo. É isso, é isso. Obrigado pelas palavras aí, meu caro Ravel, obrigado pela companhia. Lembrando que a gente teve a direção do nosso querido Alan Roberto. Então, obrigado a todos, obrigado pela audiência e até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.